Shalom, amada igreja. Eis que é chegado a vós o Evangelho do Reino. Pai amado e Pai Celeste, que a partir de agora não seja mais o homem a falar, mas Tu através do homem, ensinando as Tuas veredas no caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos todos caminhar em uma única direção que é a Tua, Pai. Nos ensine a caminhar pelo caminho da justiça e do amor, para que possamos ensinar da mesma forma que Tu tem nos ensinado, ó grandioso. A palavra do Evangelho do Reino, a palavra da justiça, da verdade. Pai, que seja tudo conforme a Tua vontade. Que seja assim hoje, amanhã e para toda a eternidade. Abra a Tua Bíblia no livro de Salmos. Salmos, primeiro capítulo. Você que está do outro lado nos ouvindo, pegue sua Bíblia também. Abra no livro de Salmos para poder seguir, ver, ouvir e compreender a leitura de hoje. Salmos, capítulo 1, o primeiro versículo nos diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra do nosso Pai Celestial nos ensina que bem-aventurado é aqueles que não faz o que o ímpio faz, não faz as coisas que um pecador faz, e nem se assenta durante uma reunião junto com amigos ou com parentes para falar mal de outras pessoas. Bem-aventurados sois esse, que não se mistura com porcos. A palavra nos ensina a ser fiel ao Criador e andar sempre em santidade. O segundo versículo nos diz assim: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E qual que é a lei de Deus? É amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Bem-aventurado sois esse, que ama o teu semelhante e que pratica as boas novas, ensinando o Evangelho do Reino, o Evangelho do amor, da justiça, da caridade. Este é o verdadeiro Evangelho ao qual tem que ser pregado. Versículo 3 de Salmo 1. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. A palavra do Pai diz que essas pessoas que são fiéis a Ele, ela será como árvores plantadas junto ao ribeiros de água, a qual o seu fruto dá no tempo certo. O que o Pai quer dizer com isso? As suas obras, elas vão dar fruto, não no seu tempo, mas no tempo de Deus, para que todos possam ver aquele verdadeiramente é filho ou enviado do Altíssimo. E tudo o que fizer prosperará. E qual é a prosperidade que o Pai fala? A prosperidade que o Pai fala no espírito e na alma. Uma alma fiel, uma alma sincera ao Criador.
versículo 4 de 1 Salmos. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O Pai diz assim: os ímpios não são bondosos, caridosos, afetuosos, mas os ímpios, eles agem como uma moinha de vento, trabalham de qualquer maneira, sem dedicação, sem afeição, sem observar à sua volta as coisas que o Pai tem feito, os ensinamentos do Pai. E a palavra continua a nos dizer, em Salmos 1, versículo 5, por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O que o Pai quis nos mostrar com isso? Porque os ímpios e os pecadores acham que não existe um Deus que vai cobrar deles no final dos tempos. Os ímpios acham que no final dos tempos morreu, acabou, já era. Mas o Pai diz: bem-aventurados aquele que crê em mim e em minhas palavras. Bem-aventurado aquele que ouve os meus ensinamentos. E qual é o ensinamento do Pai? Amar, dedicar a tua vida pelo teu próximo. Porque o próprio Cristo, nosso Machia, nos disse: bem-aventurado aquele que dá a vida para o seu semelhante. Cristo deu a vida dele por nós. E fez isso de exemplo para todos, para que todos nós possamos cumprir esse mandamento do Pai. Largar a nossa vida cotidiana, o nosso bem-estar terreno, para ter um bem-estar espiritual, para que possamos caminhar segundo a vontade do Criador e fazendo apenas uma coisa: colocar o Pai em primeiro lugar em nossas vidas. E olhar os necessitados, as viúvas, os órfãos, aqueles que dependem de ajuda. E sem olhar e ajudar, sem olhar a quem? Independente do clero, de cor ou de opção sexual. Devemos ajudar como se fosse nós mesmos. Porque aquele que olha para o teu próximo e vê nele a si próprio, a palavra diz que este é bem-aventurado. E a palavra em 1 Salmos, capítulo 6, nos diz assim: porque o Redentor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. O Pai nos ensina que o caminho do justo, ele é cheio de luz, de amor, de virtude. E o Pai tem olhado lá de cima o caminho do justo, porque ele é todo santo dia, 24 horas por dia, ele está ali tentando fazer as coisas do Pai. Mas o ímpio só lembra de Deus no momento de dificuldade, no momento de angústia, no momento de dor. Aí ele tenta ir buscar a Deus, tenta uma resposta de Deus, mas é como um cego que tenta encontrar a tua casa, mas não pode vê-la. E o léu vai apalpando para ver se reconhece aquele lugar. O ímpio é como aquelas 5 noivas loucas
Porque somente no momento de dificuldade que vai tentar buscar a Deus. Mas a chama da tua lamparina vai estar apagada. A chama da fé, ela não surge de uma hora para outra. Porque também está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? É trazer à existência aquilo que não existe. Há muitos ateus pelo mundo tentando denegrir a imagem de Deus e dizendo que Deus não existe. Mas Deus não existe. Porque eles tentam bater nessa tecla falando que Deus não existe, se nós sabemos que Deus não existe. A existência traz um limite a algo que você pode tocar e ver. Mas a inexistência de algo, ela é infinita. Pois Deus não existe, Deus é. A energia existe? Não. Porque você não vê, você não toca, não sente. Mas quando você no interruptor, você liga ele, a energia acende a lâmpada. A lâmpada é como um ser humano sem fé. Que se não acender o interruptor, ela fica apagada, sem vida. Apenas um globo de vidro, sem existência. Mas aí na hora que o Espírito Santo toca, resplandece a luz divina. Querer provar a existência de Deus é ser mais ignorante do que aquele que o outro diz que é ignorante. Porque Deus não existe, Ele não é um ser para ser tocado, para ser palpado. Deus é. Deus é a brisa que sopra e toca a nossa pele. Deus é o cheiro, o aroma que emana de uma flor. O perfume suave que entra pelas nossas narinas e vai até nossas entranhas. Do qual, por onde passarmos, nós vamos reconhecer aquele cheiro. Deus existe no ar que você respira, que você não vê. Mas sem Ele você não é ninguém. Os leigos, os depravados da palavras, querem provar a existência de Deus, batendo boca com pessoas que nada entendem de Deus, que não têm experiência com Deus. Querendo provar a existência de Deus. Há uma forma simples de você calar a boca desses que dizem que não acreditam na existência do Pai. O oxigênio que nós respiramos. Nós não vemos, não tocamos, mas Ele nos rodeia. E é a fonte de vida que faz o nosso cérebro funcionar, o nosso coração bombear sangue, o nosso rins trabalhar com harmonia. Na falta da existência desse
ar puro, o oxigênio, os nossos lábios ficam azulados num azul escuro, a nossa unha escurece num azul escuro. A nossa visão aprofunda e fica de uma forma cadavérica. E tudo isso pelaquilo que nós não vemos, não cremos, que é o oxigênio. A inexistência do Criador em nossa vida nos torna como aquele vale de ossos secos, que sem a plena existência do Pai, não somos nada. Mas quando alguém toca o interruptor, o Espírito Santo manifesta a tua glória. E a tua glória nos dá luz. E sentimos a presença dessa energia que não vemos. Sentimos a presença dessa energia que muitos falam que não existe. E ela emana da profundeza do nosso ser e aflora na nossa pele, em todo o nosso ser. Deus não existe, Deus é. A existência limita Deus a um pequeno espaço de tempo, porque tudo aquilo que existe acaba. Mas Deus é infinito, simplesmente por não existir. Uma vez eu disse para alguém que, em último caso, eu chamaria Deus de meu amigo. E essa pessoa rapidamente disse: não, Deus está em primeiro lugar. Mas você chamar Deus de amigo é você tirar Ele da tua majestade e igualar Ele igual a você. Porque Deus, quando perde a sua majestade, Ele é um igual. E Deus jamais perderá a tua majestade. Porque Ele é o fundador de todas as coisas. Ele criou o firmamento e tudo que nele há, do qual incautos revelam que é de uma explosão de uma estrela que surgiu todo o cosmo, toda a Via Láctea. Mas ninguém explica de onde saiu a estrela para causar tudo isso. E para que exista a Via Láctea por causa de uma explosão do Big Bang, não existia nada ao teu redor. Apenas uma estrela cintilante brilhando na imensidão do universo, na escuridão do vazio. E aquela estrela de luz plena explodiu e tudo se criou. Quando foi feito o universo pela palavra, foram retiradas pedacinhos do Pai, para que tudo que aí está
seja feito. Ele era a estrela. Que brilhava uniforme no universo. Uma única luz, uma única existência. E quando a fagulha do teu ser foi saindo, se transformando nessa maravilha que hoje aí vemos, vem a criatura e diz que não existe Deus e que tudo foi feito por causa de uma estrela. Eu desafio a ciência e qualquer cientista a me provar de onde saiu essa única estrela que criou o universo. Não vai haver explicação. Porque se não existia nada, de onde saiu essa estrela? Fazem de tudo para abalar a fé das pessoas. Você que é ateu, se não acredita em Deus, por que querer fazer que o outro também não acredita? Justamente porque você não crê nem na tua salvação. Acha que você é um mero animal. Racional, mas é animal. Que depois que desce ao sepulcro, acabou. Existem 3 formas de se morrer. A primeira forma é morrer na ignorância, na falta de conhecimento, de sabedoria. A segunda forma é você escolher um Deus para você que diz assim: você acabou. A sua vida é só aqui. Acabou e Zé. Fini. Acabou e fim. Mas a terceira forma é saber que nós não somos carne, nós não somos matéria, nós somos energia, nós somos seres interplanetários, pessoas que veio da glória para querer sentir os prazeres que foi nos dado pelo Criador de todas as coisas. Porque o espírito não sente prazer. Ele não consegue comer e degustar. Só a carne sente isso. E nós viemos de lá. A nossa memória foi apagada da nossa casa celestial. Mas quando nós vamos envelhecendo, nos tornando anciões, nós sentimos uma saudade tão grande da nossa casa, e mesmo estando na nossa casa. E as pessoas muitas vezes olham para nós e falam assim: Gagá, está maluco? Ele está em casa e disse que quer voltar para casa. Porque a nossa consciência carnal, a nossa matéria, está se apagando para a carne. Mas a nossa consciência interplanetária, ela se acende como a luz na lâmpada. E quando o nosso interruptor é fechado, a nossa consciência espiritual ela se abre. E aí sabemos de onde viemos e para onde vamos. Aprende uma coisa:
enquanto viver, agradeça. Se tiver pão na tua mesa, agradeça. Não reclame de nada. Porque o nosso tempo aqui é curto. Estamos de passagem. Mas um dia, lá no futuro, quando estivermos na nova terra, no novo céu, ou na nova Jerusalém, iremos compreender tudo aquilo que foi dito e não entendíamos. Mas só entrará na cidade santa aquele que se purificou plenamente, fazendo os mandamentos de Deus, que foi nos ensinado pelo nosso Ramachia. E Rachém, o Criador, o grande eterno de Israel, olhará para nós e vai dizer: filho amado, bem-aventurado sois vós, que não vendo, creu. E quem não conheceu, entendeu. O reino dos céus não é para os espertos, não é para os doutores. Como Cristo disse, é para os meninos, as crianças, inocente de coração. Porque a santificação, ela vem por ouvir. E ouvir os ensinamentos de Yeshua. Ela vem por ouvir os ensinamentos de Alcha, de Al, do grande Rachém, o eterno de Israel. Muitos vão dizer: não entendi nada. Cristo falava para todos no idioma das pessoas. E muitos, sem compreender, saíam e diziam: esse homem não fala nada com nada. E até aqueles milhões que o seguiam, os discípulos, conversavam um com o outro e disseram: olha, essa palavra dele é muito dura, vamos nos afastar. A palavra de Deus não é dura, é um fardo tão suave, é algo que você tem vontade de não largar. É como olhar para trás numa estrada que caminhamos e vimos ela afunilando pequena. Quase não vemos o seu fim de tão pequena que ela é. Assim são aqueles que se afastam de Cristo. Cristo disse: eu sou a porta, e a porta é estreita. Mas quando ele diz isso, ele não diz para aqueles que o buscam. Ele diz isso para aqueles que não o buscam, que não o conhecem, não têm intimidade. Porque se olharmos para trás numa estrada longa, vemos a estrada afunilando, se fechando. Essa é a porta estreita. Cristo é a porta estreita para aquele que não tem intimidade com Ele. Mas quando caminhamos em direção àquela estrada que vai afunilando, nós vemos que ela continua a mesma, larga. Aquele que está com Cristo não se afunila na vida espiritual. Ele sente a grandeza e a autoridade do Machia. E por isso, esta porta, que é estreita para os demais, se torna fácil para você entrar.
Porque bem sabemos que a porta larga é a porta do inferno. Da mesma forma que é a estrada com a funila, ao olhar para longe, assim é a porta do inferno. Porque você caminha e ela continua larga, você caminha e ela continua larga. E você passa pela porta larga achando, olha, não há nada para se estreitar. Mas a porta larga se estreita. Quando você não passa, quando você passa por ela e não consegue mais voltar atrás. É como animais, bois, porcos, que estão no matadouro, no corredor da morte, que os demais vai empurrando e você não tem mais como voltar. E vai para a serra que gira e divide você ao meio. Cristo é suave. Ele é o pão da vida. A água que jorra de uma fonte pura e cristalina. Quem bebe desta água nunca mais terá sede. Quem sente a Deus jamais se deixará levar por meninos inconstantes, como uma vara de cana que balança de um lado para o outro. Porque aquele que tem intimidade com Deus não precisa mais fazer sacrifício, fazer propósito, dar dízimo e oferta. Ele compreende a exatidão daquilo que o Pai pediu para nós. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ajude as viúvas, os órfãos. Ajude o necessitado. Grande será o galardão daquele que pega 10% do seu salário, compra uma cesta básica e ajuda quem está precisando. E pequeno será aquele que coloca dízimo no altar, sabendo que o teu irmão está passando fome. Aprende uma coisa. As coisas do homem são contrárias às coisas de Deus. Há profeta de tudo quanto é jeito na internet. E todos admiram a profecia, que segundo ele foi o Pai que mandou. Aquilo que o profeta fala tem que acontecer. E se não acontece, não é profeta. Mas aí esse profeta, na sua artimanha satânica, ele vai dizer para a igreja, não aconteceu porque Deus teve misericórdia que eu orei e clamei. É porque não era profecia. Pode a chuva cair e não molhar o pó da terra? A palavra, ela tem que entrar nas suas entranhas. E se ela não entra, não há significado, não há o que dizer. Mas se ela entra, você é alimentado. Sacia sua sede, sacia sua fome. E os seus olhos são abertos. A sabedoria não vem da carne, não vem terrena. A sabedoria vem do alto. E a nossa fé, ela vem de algo que não existe. E ao trazer essa fé à sua excelência, trazemos à vida aquilo que não existe, damos ao firmamento a certeza
de que cremos. Porque quando concordamos com a palavra do Pai, não a palavra do pastor, é concordado no céu. Porque o próprio Pai diz: faça a prova de mim, se queres receber algo. Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. A tentar é profanar. Fazer prova é usar a fé. A palavra, ela é simples e direta. Os que não aceitam é porque não é para ser salvos, não é para ir para a glória. Os que aceitam têm uma compreensão, e tamanho será o galardão dessa pessoa. A palavra foi escrita através de rabiscos. A palavra foi escrita através de traços que o imaginário do ser humano jamais vai compreender. Mas a palavra nos ensina que ai daquele que acrescenta algo, ou que tira uma vírgula, ou põe uma vírgula em algo que eu criei. E nós sempre compreendemos que colocar algo é acrescentar algo na Bíblia, mas não é acrescentar algo na Bíblia. É acrescentar algo dentro da Torá, daquela palavra que era rabisco. Colocar vogais, sendo que não existe vogais. A palavra do Criador só existe consoantes. É para ser difícil de entender mesmo. Mas quando colocamos vogais, nós acrescentamos um tio. Quando dizemos, olha, para ajudar alguém, esse alguém tem que estar na igreja. É acrescentar um tio. É acrescentar uma vogal. Porque para ajudar alguém, nós precisamos estar vivos. Porque morto não pode fazer nada. A você que tem se inscrito no nosso canal, que o Pai te abençoe em abundância. Você que mesmo não é inscrito, mas está sempre ouvindo a palavra, você está compreendendo o que é aqueles rabiscos, que é a linguagem. Porque os olhos, quando eles se abrem, aparece um telão e é tudo claro para a pessoa. A você, que tem compreendido, interpretado a boa palavra de Deus. A você, que o Pai abre as comportas dos céus e derrama do firmamento bênçãos sem medida. Mas se você ainda não tocou no sininho, não se inscreveu, não compartilhou, não fez nenhum comentário, faça pelo menos um deles. Para que aquilo que está te alimentando nesse momento, avivando a tua alma, possa avivar almas dos outros. Compartilhe. Quer me fazer pergunta? Faça.
É para isso que eu estou aqui. Para ajudar a esclarecer a tua mente de algo obscuro que ainda não compreendeste. Porque a luz de Deus, ela tudo esclarece. A todos vocês, eu peço ao Eterno de Israel, o grande Hashem, que derrama sobre tuas vidas bênçãos sem medida. Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre a sua vida hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém.